Nem dar bom dia pro povo aí. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudo. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Obras Postas. Carmen vai ler o Evangelho e fazer a prece. Então a gente vai ler aqui o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item é o 6. Não acrediteis em todos os espíritos. Isso é uma mensagem de João, primeira epístola. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, primeira epístola, capítulo 4, item 1. Vamos elevar nossos pensamentos, buscando alcançar todos esses amorosos espíritos, irmãos queridos da casa, mentores e guias que conosco convivem em todos os trabalhos, nos sustentando, nos ajudando, nos protegendo. Pedimos o auxílio de Allan Kardec, do nosso querido dirigente espiritual, Sr. Altivo Panfiro, para o estudo do livro Obras Póstumas. E assim, em nome do amor que vibra nessa casa, do amor do nosso querido Mestre Jesus e, acima de tudo, nosso Pai Celestial, que possamos dar início ao estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então vamos lá. Semana passada, a Carmen e a Sandra começaram o estudo sobre a natureza do Cristo. O item 1, elas estudaram fonte das provas da natureza do Cristo. E o Kardec começa a dizer que isso é discutido até hoje. Sim, muitas religiões dizem que Jesus e Deus é a mesma coisa. Né? Jesus é Deus. E tem o mistério da Trindade, que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Algo que ninguém explica, porque é um mistério. Nós, espíritas, não pensamos desta forma. Deus é o Criador do universo, e Jesus, um espírito criado por Deus, como nós também somos criados por Deus. Porém, um espírito já puro, elevado, que a gente não tem condições de mensurar, né, a grandiosidade desse espírito. Então, elas falaram sobre isso semana passada, né, Carmen? Sim. No item 2, elas começaram, e a gente vai recomeçar para eu pegar a ideia. Se os milagres provam a divindade do Cristo, né? Será que os milagres provam a divindade do Cristo? Mas a gente pergunta, será que Jesus fez milagres mesmo? Segundo a Igreja, a divindade do Cristo é estabelecida principalmente pelos milagres, como testemunho de um poder sobrenatural. Esta consideração pode ser de um certo peso numa época em que o maravilhoso era aceito sem exame. Mas hoje, quando a ciência sustentou suas investigações, as leis da natureza, os milagres encontram mais incrédulos do que crentes. E o que não contribuiu pouco para o seu descrédito foi o abuso das imitações fraudulentas e a exploração que deles fizeram. A fé nos milagres destruiu-se pelo uso que deles se fez.
Daí resultou que aqueles milagres do Evangelho são agora considerados por muitas pessoas como puramente legendário. A Igreja, aliás, retira ela própria dos milagres qualquer entendimento, como prova da divindade do Cristo, declarando que o demônio pôde fazer tanto prodígio quanto ele. Pois, se o demônio tem um tal poder, fica evidente que os fatos desse gênero não têm um caráter exclusivamente divino. Se ele pode fazer coisas espantosas para seduzir mesmo os eleitos, como simples mortais poderão distinguir os bons milagres dos maus. E não é de se temer que, vendo fatos semelhantes, não confundam Deus e Satã. Então, até uma época da humanidade, uma época atrás, era considerado milagre aquilo que o homem não entendia, não podia explicar. Hoje a gente já sabe que está tudo dentro das leis da natureza. E Jesus não fez milagre algum. E o Kardec está aqui no raciocínio lógico, dizendo: a própria igreja diz que os demônios podem fazer milagres, capazes de seduzir até os próprios eleitos. João fala isso, né? Lá, o apóstolo João. Então, milagre não prova a divindade de Jesus. Se o demônio pode fazer milagre, se os maus espíritos também sabem manipular os fluidos, isso não prova. Aí ele continua, que dar a Jesus semelhante rival em habilidade seria uma grande imperícia, mas pelo fato das contradições e das inconsequências, não se olharia de tão perto numa época em que os fiéis fariam caso de consciência por pensar por si mesmos e por discutir o menor artigo imposto à sua crença. Então não se contava com o progresso e não se imaginava que o reino da fé cega e inocente, reinado cômodo, pudesse ter um termo. O papel tão preponderante que a Igreja obstinou-se a dar ao demônio teve consequências desastrosas para a fé, à medida que os homens se sentiram capazes de ver através dos seus próprios olhos. O demônio que se explorou com sucesso durante um tempo tornou-se a picareta cravada no velho edifício das crenças e uma das principais causas da incredulidade. Pode-se dizer que a Igreja, fazendo-o um auxiliar indispensável, alimentou no seu seio aquele que devia se virar contra ela e miná-la nos seus fundamentos. Foi aqui que vocês pararam, né? Parei o caráter essencial, lá embaixo. Então, você ainda vê hoje algumas igrejas, né, muito retrógradas, falando muito mais do demônio do que de Deus. E um monte de gente muito simples ali. Que eles, esses falsos pastores, falsos pregadores, querem dominar aquele grupo através do medo. Através do medo. A Igreja Católica fez isso muito bem, durante muito tempo. Mas à medida que ela não contava que, à medida que o raciocínio foi se desenvolvendo, a intelectualidade foi se desenvolvendo, deixaram de acreditar no demônio. E tudo isso se virou contra a própria Igreja. Deixaram de acreditar no demônio e deixaram de acreditar na Igreja. Isso claramente veio na época do Iluminismo, a época em que a ciência prevalecia, época das luzes, principalmente na França, onde Deus foi expulso de lá com a Igreja Católica. Porque um raciocínio lógico não leva a crer-se na figura do demônio e nem nos milagres de Jesus. Nem nos milagres. Tudo tem que ter uma explicação, tudo tem que ter um porquê. Aí ele continua nesse parágrafo. Uma outra consideração não menos grave é que os fatos miraculosos não são o privilégio exclusivo da religião cristã. Não há um efeito, uma religião idólatra ou pagã que não tenha seus milagres, tão maravilhosos também e igualmente autênticos para os adeptos,
quanto os do cristianismo. A Igreja absteve-se do direito de contestá-los, atribuindo às potências infernais o poder de produzi-los. Então você vê que esses milagres acontecem em tudo quanto é religião. Porque na verdade não são milagres, faz parte da lei natural. Um passe que cura, o ignorante vai dizer que é um milagre, mas foi a manipulação dos fluidos que curou a pessoa. Assim fez Jesus, manipulando os fluidos, ele curou o cego, o aleijado, a mulher morria-se, e todas as curas que ele fez, que são inúmeras. E aí sim você começa a raciocinar com a doutrina espírita, que a cura se processa pela troca de uma molécula maçã por uma maçã. Infelizmente, ainda como dissemos, alguns picaretas usam desses artifícios para juntar adeptos e explorar esses adeptos. Vimos até pessoas aí, alguns desses picaretas, ressuscitando o morto do caixão. Aí sai todo mundo correndo. Porque Jesus ressuscitou, ele está ali, Jesus está fazendo milagre através dele. É um grande picareta. Porque Jesus não ressuscitou ninguém, morto nenhum. Lázaro não estava morto. O filho da viúva de Naim não estava morta. Não estavam mortos. Tem um outro que Jesus também acordou em Jope, né? A filha de um religioso, Talita, né? Ele não estava morta. Filha de Jairo, a filha de Jairo não estava morta, estava num processo cataléptico, explicável hoje pela ciência, porque Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. Como que ele vai destruir a lei de Deus? A gente sabe hoje que morreu, a morte se dá pelo esgotamento dos órgãos. Então, quando se esgotam os órgãos, o perispírito se rompe. E uma vez rompido o laço perispiritual, não tem como você voltar. Morreu o corpo, não tem mais vida. Continua, por favor, lendo aí. Você tinha parado aí, né? Uhum. O caráter essencial do milagre, no sentido teológico, é de uma exceção nas leis da natureza e, por conseguinte, inexplicável para estas mesmas leis. Desde o instante em que um fato pode se explicar e que se prende a uma causa conhecida, deixa de ser milagre. É assim que as descobertas da ciência fizeram entrar no domínio do natural certos efeitos qualificados de prodígios, enquanto a causa permaneceu ignorada. Mais tarde, o conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos sobre a economia do mundo invisível, no meio do qual vivemos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito, deu a chave dos fenômenos de ordem psíquica e provou que não são, não mais do que os outros, derrogações às leis da natureza, mas que são, ao contrário, aplicações frequentes. Todos os efeitos do magnetismo, do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, do hipnotismo, da catalepsia, da anestesia, da transmissão de pensamento, da presciência, das curas instantâneas, das possessões, das obsessões, aparições e transfigurações, etc., que constituem a quase totalidade dos milagres do Evangelho, pertence a essa categoria de fenômenos. A categoria de fenômenos é de ordem psíquica. Exatamente. Então hoje a gente entende tudo isso. Mas por que não se entendeu na época do Cristo? Porque as pessoas não tinham capacidade para compreender ainda o que ele estava fazendo. Elas não tinham. Tanto que ele diz lá no Consolador prometido: eis que vos enviarei o Consolador, que vos fará relembrar ou recordar tudo o que vos tenho dito,
e vos ensinará muitas outras coisas. Então, por que ele não ensinou tudo? Não ensinou porque as pessoas não tinham condições de aprender. Assim como Moisés não teve condições de ensinar tudo que o Cristo ensinou. Aí vem a doutrina espírita e esclarecer todo esse assunto dos milagres, estudando, falando sobre a ação dos fluidos nesses chamados milagres. Alguma coisa? Mais? Continua. Sabe-se agora que estes efeitos são o resultado de aptidões e disposições fisiológicas especiais que eles se produziram em todos os tempos, em todos os povos, e puderam ser considerados como sobrenaturais, da mesma forma que todos aqueles cuja causa eram incompreendida. Isso explica porque todas as religiões tiveram seus milagres, que não são outros senão fatos naturais, mas quase sempre ampliados até o absurdo pela credulidade, a ignorância e a superstição, e que os conhecimentos atuais reduzem a seu justo valor, permitindo fazer parte da lenda. Bem claro, né? Bem claro. Está bem claro. Continua. A possibilidade da maioria dos fatos que o Evangelho cita como tendo sido efetuados por Jesus é hoje completamente demonstrada pelo magnetismo e o espiritismo como fenômenos naturais, já que se produzem sob nossos olhos, seja espontaneamente, seja através de provocações. Nada há de anormal em que Jesus possuísse faculdades idênticas àquelas dos nossos magnetizadores, curandeiros, sonâmbulos, videntes, médiuns e etc. Desde o instante em que estas mesmas faculdades se encontram em diferentes graus, numa multidão de indivíduos que nada têm de divino, que se os encontra mesmo nos heréticos e nos idólatras, elas não implicam em nada uma natureza sobre-humana. Quer dizer, as faculdades que Jesus tinha, numa proporção menor, se tem hoje, sempre teve. Depois Paulo não fez verdadeiros milagres, Paulo de Tarso? Pedro e os apóstolos não fizeram? Pedro curava com a sombra. Como que ele pode curar com a sombra? Na hora nona, na porta do templo, Jesus cura um paralítico que pede esmola. Está Pedro e João junto. E o paralítico pede esmola. O que Pedro diz? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu vos dou. Levanta, pega o seu leito e segue. E o paralítico levantou. Foi um milagre? Ou tudo isso é explicado? Jesus fez isso também. Agora olha o coração de Pedro, né? Pureza, né? Já ali, pureza de coração e a força curadora que ele tinha. O magnetismo, o fluido curador. O que a gente faz hoje na casa espírita, claro que numa proporção menor, por causa das nossas imperfeições. Tanto que Jesus disse: podeis fazer o que faço e muito mais. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: afasta-te de aqui e lança-te ao mar, e assim acontecerá. A gente ainda não tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, por isso que a gente não faz o que Jesus fez. Continua. Se Jesus qualificava ele próprio seus atos de milagres, se Jesus qualificava ele próprio seus atos de milagres, é que nisso, como em muitas outras coisas, ele devia apropriar sua linguagem aos conhecimentos de seus contemporâneos,
como estes teriam podido apreender nuances de uma palavra que, ainda hoje, não é compreendida por todo mundo? Para o vulgo, as coisas extraordinárias que ele fazia e que pareciam sobrenaturais naquele tempo, e mesmo muito tempo mais tarde, eram milagres, e ele não poderia dar a isto outro nome. O fato digno de observação é de que ele se serviu deles para afirmar a missão que tinha de Deus, segundo suas próprias expressões, mas deles nunca se prevaleceu para atribuir-se o poder divino. Pois é. Ficou para o entendimento posterior. Eles não tinha outra palavra para classificar o que ele fazia. Então falou em milagres. Mas que posteriormente eles não tinham, foi bem explicado como é explicado hoje. Há um entendimento sobre isso. Então vamos lá. É preciso, portanto... Tem aqui uma observação de Kardec, né? Aí, poder divino tem o 12 aí. Ele fala, para o desenvolvimento completo da questão dos milagres, ver a Gênese segundo o Espiritismo. Aí eu trouxe aqui na Gênese, no capítulo 13, os milagres no sentido teológico, caracteres dos milagres. Aí ele tem só um trechinho. Na acepção etimológica, a palavra milagre, que seria de mirari, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A Academia definiu-a desse modo, um ato do poder divino contrário às leis da natureza. Mas, na acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva, né? Porque, de geral, que era, se tornou de aplicação restrita a uma ordem particular de fatos. No entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Um dos caracteres do milagre, propriamente dito, é o ser inexplicável. O milagre não pode ser explicado, por isso mesmo que se realiza com exclusão das leis naturais. É tanto essa a ideia que se lhe associa que, se um fato milagroso vem a encontrar explicação, se diz que já não constitui milagre, por muito espantoso que seja. O que, para a Igreja, dá valor aos milagres é precisamente a origem sobrenatural deles e a impossibilidade de serem explicados. Ela se firmou tão bem sobre este ponto que o assimilarem-se os milagres aos fenômenos da natureza constitui para ela uma heresia, um atestado contra a fé. Era assim que a Igreja tinha poder sobre a ignorância das pessoas, né? Quem ia contra a Igreja, ela chamava de herético. Exatamente. Aí só nesse pedacinho aqui. Foram fecundos em milagres os séculos de ignorância, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. À proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo. Então foi Só uma para época... Fala. Não, só para explicar esse... Tá. Ele termina aqui. É preciso, portanto, riscar os milagres das provas sobre as quais se pretende fundar a divindade da pessoa do Cristo. Vejamos agora se as encontraremos nas suas palavras. Então, Jesus não tinha divindade porque ele não fazia milagres. Tirou esse critério para a divindade de Jesus, o critério dos milagres. Os milagres não provam a divindade de Jesus. Então, como falou da natureza do Cristo, ele disse aqui que o Cristo não é Deus.
Agora vamos ver se a divindade de Jesus é provada através das palavras dele. Eu leio um parágrafo, você lê outro. Tá bom. Dirigindo-se aos seus discípulos, que tinham entrado em disputa para saber qual dentre deles era o maior, ele lhes disse, tomando uma criancinha e colocando-a perto de si: Quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou, pois aquele que é o menor dentre todos vocês é o maior. Isso está em Lucas. Quem quer que receba em meu nome uma criancinha como esta, recebe-me. E quem quer que me receba, não recebe a mim somente, mas recebe a quem me enviou. Jesus lhes disse então: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque foi de Deus que saí, e que foi de sua parte é que vim, pois não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Isso está em João. Deixa eu ler esses dois, você lê o outro maior ali. Jesus lhes disse então: ainda estou convosco por pouco tempo, e vou para aquele que me enviou. Também em João. Aquele que vos ouve, ouve-me. Aquele que vos despreza, despreza-me. Aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou. Lucas 10:16. Então a gente vê aí que em todas essas frases que Jesus disse, todas falando a mesma coisa, está provando que ele não se diz a divindade, né? Ele está sempre dizendo aquele que me enviou, ou seja, Deus. Ele está sempre explicando que ele não é Deus. Ele se coloca numa posição de subordinação o tempo inteiro. Vai lá, o dogma da divindade de Jesus. O dogma da divindade de Jesus está fundado sobre a igualdade absoluta entre sua pessoa e Deus, já que ele próprio é Deus. É um artigo de fé. Ora, estas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, aquele que me enviou, testemunham não somente a dualidade das pessoas, mas ainda, como dissemos, excluem a igualdade absoluta entre elas, pois aquele que é enviado é necessariamente subordinado àquele que envia. Obedecendo, faz ato de submissão. Um embaixador, falando ao seu soberano, dirá: meu senhor, aquele que me envia. Porém, se é o soberano em pessoa que vem, falará em seu próprio nome e não dirá aquele que me enviou, pois não se pode enviar-se a si mesmo. Jesus o disse em termos categóricos por estas palavras: não vim por mim mesmo, mas ele é que me enviou. Deus é que enviou, o Pai que está no céu, como ele se coloca sempre numa condição de subordinação. Estas palavras, aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou, não me implicam igualmente, e ainda menos, a identidade. Em todas as épocas, o insulto feito a um embaixador foi considerado como feito ao próprio soberano. Os apóstolos tinham a palavra de Jesus como Jesus tinha de Deus. Quando ele lhes disse: aquele que vos ouve, ouve-me, ele não queria dizer que seus apóstolos e ele eram uma só e a mesma pessoa, igual em todas as coisas. A dualidade das pessoas, assim como o estado secundário e subordinado de Jesus com relação a Deus, ressaltam, além do mais, sem equívoco, das seguintes passagens. Vai. Fostes vós que permanecestes firmes comigo nas minhas tentações. É por isso que preparo-vos meu reino, como meu Pai preparou-me, a fim de que comais e bebais na minha mesa, no meu reino, e que vos senteis nos tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está em Lucas. Por mim digo o que vi em meu Pai.
e vós fazeis o que vistes em vosso pai. João. Ao mesmo tempo surgiu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem saiu uma voz que fez ouvir estas palavras: Este é meu filho bem-amado, ouçam-no. Transfiguração, Marcos. Está vendo? Sempre há dualidade. Deus e ele. Sempre. Tudo que ele diz. Continua. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. E todas as nações, estando reunidas, ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: Vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai, possuir o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Mateus. Quem quer que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei e o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E quem quer que por mim renunciar diante dos homens, eu próprio também renunciarei a ele diante do meu Pai que está nos céus. Ora, declaro-vos que quem quer que me confiar e me reconhecer diante dos homens, o Filho do Homem reconhecerá também diante dos anjos de Deus. Mas se alguém renuncia a mim diante dos homens, eu também a ele renunciarei diante dos anjos de Deus. Então, uma anotação de Mateus e a outra de Lucas. Ele segue uma outra anotação de Lucas. Pois se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas. Então ele se coloca, que era uma expressão usual naquela época, como filho de homem. Ele era um homem, um espírito que estava ali encarnado e se colocando diferentemente de Deus, que é o Criador de todos nós. O tempo inteiro aqui, em todas essas passagens, Jesus mostrando que ele não é Deus. Só porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Só por causa dessa frase eles criaram esse dogma, né? Mas esse eu e o Pai somos um era a ligação dele com Deus. Claro. Tanto que Paulo de Tarso diz lá na frente, não sou eu mais que vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Não queria dizer que Paulo era Jesus. É o mesmo significado que ele deu para essa passagem de eu e o Pai somos um, Paulo deu entre ele e o Cristo. Sim, a conexão era imensa, já não tinha mais. Aquele homem já se derreteu todo para Cristo viver nele. Ele só fazia o que Cristo queria que ele fizesse. Exatamente, continua aí. Nestas duas últimas passagens, Jesus parecia colocar acima dele os santos anjos que compõem o tribunal celeste, diante do qual ele seria o defensor dos bons e acusador dos maus. Aí ele vem aqui, Mateus fala, mas pelo que deve se sentar à minha direita ou à esquerda, não cabe a mim conceder-vos, mas será para aqueles a quem meu Pai preparou. Olha aí, meu Pai. Ele, diferente de Deus. Ora, os fariseus estando reunidos, Jesus lhes fez esta pergunta. E ele lhes disse, o que vos parece o Cristo? De quem é ele filho? E eles lhe responderam, de Davi. Como então lhes disse Davi, o chama em espírito de seu Senhor, por estas palavras, o Senhor disse ao meu Senhor, sentai-vos à minha direita, até que eu reduza vossos amigos a vos servir
vossos inimigos a vos servir de degrau. Se, portanto, Davi o chama de seu Senhor, como ele é seu filho. Entenderam? Está em Mateus. Se, portanto, Davi o chama de seu Senhor, como ele é seu filho. Como é que ele é filho de Davi? Se Davi chama ele de seu Senhor. Exatamente. Mas Jesus, ensinando no templo, lhes disse, uma outra passagem, como os escribas dizem que o Cristo é o filho de Davi, já que o próprio Davi disse ao meu Senhor, sentai-vos à minha direita até que eu tenha reduzido vossos inimigos a vos servir de degrau. Portanto, já que Davi o chama a si próprio de seu Senhor, como ele é seu filho. Está em Marcos. É a mesma passagem de Lucas, de Marcos, mostrando a subordinação. Como continua? Jesus consagra por estas palavras o princípio da diferença hierárquica que existe entre o pai e o filho. Jesus podia ser filho de Davi pela filiação corporal. Parece que ele veio da raiz, né? A origem dele é a casa de Davi. E como descendente de sua raça. É por isso que teve o cuidado de acrescentar. Como o chama em espírito seu Senhor. Se há uma diferença hierárquica entre o pai e o filho, Jesus, como filho de Deus, não pode ser igual a Deus. Jesus confirma esta interpretação e reconhece sua inferioridade com relação a Deus em termos que não deixam equívoco possível. Vai. Vós ouvistes o que eu vos disse. Vou-me e retorno para vós. Se vós me amasseis, vos regozijaríeis, porque vou para meu Pai, porque meu Pai é maior que eu. João. Jesus dizendo que vai ao Pai, e que o Pai é maior do que ele. Como é que ele é Deus? Então o rapaz aproxima-se e lhe diz, bom mestre, que bem é preciso que eu faça para conquistar a vida eterna? Jesus respondeu, por que me chamas bom? Só Deus é bom. Se quiserdes entrar na vida eterna, guardai os mandamentos. Olha aí, outra passagem de Mateus em que Jesus se coloca numa condição de subordinação. Ainda ele vai passar várias passagens. A gente podia parar por aqui e continuar na aula que vem estudando cada passagem dessa aqui. Todas essas, Jesus se colocando numa condição de subordinação. Então a divindade de Jesus não é provada pelas suas palavras, como também não é provada pelos seus milagres. Como é que a gente entende essa história? Ó. Ele está dizendo que ninguém chega ao Pai. Ela está dizendo que a gente tem que pedir a Jesus para ele ser o mensageiro a Deus, que a gente não pode pedir a Deus. Pode. Ela está perguntando isso. Então, Jesus diz assim, ninguém chega ao Pai senão através de mim, senão através dos meus ensinamentos, os ensinamentos dele. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, em uma outra tradução, eu mostro o caminho, eu mostro a verdade, eu mostro a vida, você vai seguir. Porque senão, o que seriam dos budistas? O que seriam dos islâmicos? O que seriam da maioria dos chineses, que é a maior população do mundo, e não são cristãos? Então, Jesus é o caminho. Que caminho que ele mostrou? O caminho do amor, da bondade, da caridade. Tanto que a doutrina espírita diz, fora da caridade não há salvação. É a caridade que leva a um lugar superior, que leva a Deus. A caridade, não a religião. Tá bom? Embora Jesus seja, a gente sabe que ele é o maior de todos que já vieram à Terra.
Ele é um modelo, como está no livro dos Espíritos. Qual o Espírito que serve de guia e modelo para a humanidade? Jesus. Guia e modelo. Ponto final. É você fazer o que ele fez, tá? É isso aí. Vamos fazer a nossa prece. Queremos agradecer aos benfeitores aqui presentes. A Allan Kardec, o nosso patrono desse estudo, nosso mestre Kardec. Agradecer ao altivo, aos espíritos guias aqui presentes, aos espíritos que dirigem o SEAP, a nossa casa de amor. Agradecer a você, Lourdinha, pelo seu carinho, pela sua tolerância, pelo seu amor. Em nome do nosso amor, do amor que vibra nesta casa, do amor de Kardec, dos guias que dirigem o SEAP, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja.